conceitual do artigo 162, muito se discutiu em determinados momentos o que era resolvido mediante sentença, o que era decidido por uma interlocutória, e isso acabou gerando graves debates e distorções, muitas vezes acentuadas, por exemplo, em estabelecer qual o recurso cabível daquela decisão que estava sendo proferida, sem contar equívocos graves que foram cometidos, inclusive nos tribunais superiores, para dizer que para determinado tipo de decisão o recurso cabível era X, numa confusão grave entre o que significa processo, o que significa incidente processual e o que são autos de processo. Ou seja, muitas vezes pelo fato da decisão ter sido proferida num processo autuado em apenso, em apartado, se classificava aquele ato decisório como sentença, dizendo que aquilo era agravo. Aquilo desafiava agravo de instrumento. O incidente de falsidade é um caso típico desse equívoco de leitura da classificação adequada, mas o Código, me parece, que faz uma sanatória geral acerca desse tema específico. Fica claro, como disse, o que é apelável, o que é agravável, e fica também dito de forma muito categórica, na verdade, reproduzindo aquilo que doutrina e jurisprudência já afirmavam, que nós poderemos sim ter decisões interlocutórias versando sobre o mérito da causa. É aquela hipótese, por exemplo, em que a parte formula 2 pedidos cumulados, o réu reconhece a procedência de um deles, o juiz de plano julga a matéria em controvérsia pela admissibilidade da procedência do pedido e determina o prosseguimento do processo para resolver as demais questões pendentes. Ou seja, nós teremos no mesmo processo 2 decisões tratando sobre o mérito da causa, uma através de uma interlocutória e outra por intermédio de sentença, com a devida simetria do sistema recursal que previu lá no artigo 969(2), que dessa decisão interlocutória que resolve mérito cabe agravo de instrumento. Então, o Código me parece que conseguiu, acerca desse tema, ser muito técnico, ser muito específico e pacificar essa questão que era muito tormentosa no âmbito do Código de Processo Civil de 73. Obrigado. Requisitos de forma da sentença. Artigo 476, que praticamente reproduz o 459 do CPC atual. Relatório sucinto, agradecido ao Dr. Luiz Henrique Volto Camargo, fundamento e dispositivo. Com todo respeito, nós merecíamos a extinção do relatório. O relatório é uma peça que é a reprodução daquilo que aconteceu durante a tramitação do processo. O que o juiz precisa fazer é conduzir bem o processo na sua tramitação. Acho que seria perfeitamente razoável que, no âmbito da fundamentação, se resumisse pedido, causa de pedir e se partisse, durante a fundamentação, para examinar todas essas questões que foram objeto de eventual impacto em face de pedido e de causa de pedir, abolindo-se o relatório da sentença, como se faz hoje, com muita tranquilidade, no âmbito dos juizados especiais de causas de menor complexidade. É interessante que o Código reconhece a possibilidade de decisão de mérito por interlocutória, mas não exige para a interlocutória a confecção de relatório, dispositivo e fundamentação. Quer dizer, seria muito razoável que se desse ao juiz uma condição de escrever menos e poder render mais para poder dar vazão ao grande acervo de processos que estão sob sua responsabilidade. O relatório sucinto, como disse, e agradeci ao Dr. Luiz Henrique Volto Camargo, que eu incomodei tanto Sua Excelência em relação a isso, que ele disse, olha, eu vou me livrar desse chato e pelo menos coloco um relatório sucinto, ele não me incomoda mais. Como percebe, não estou integralmente satisfeito com o dispositivo, de modo que acho que ainda podemos brigar um pouquinho adiante acerca disso. Mas pelo menos que esse relatório sucinto possa despertar talvez a mudança de cultura para que todos no processo escrevamos um pouco menos. Juízes, advogados e todos aqueles que participam do processo. Requisitos de conteúdo quanto aos fundamentos. Artigo 476, parágrafo único. Diz o projeto de Código de Processo Civil. Não se considera fundamentada a decisão. Sentença ou acórdão que 1. Se limita à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo. Perfeito, não é fundamentada mesmo. 2. Empregue conceitos jurídicos indeterminados sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso. Corretíssimo. 3. Invoque motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Irrepreensível. 4. Não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. E isso é um ponto que preocupa a magistratura, não pelo receio de fazer um debate amplo acerca de todas as questões controvertidas e debatidas na jurisdição de primeiro grau. Mas é que nós sabemos que tem muitas peças processuais do litígio que se parecem com bulas de remédio. Tem opção para colocar qualquer tipo de coisa. E, em tese,
qualquer argumento desse poderia infirmar a conclusão do julgador, e me preocupa, na verdade, essa colocação, porque pode ser uma semente grave de reprodução de alegações de futuras nulidades processuais. Então, penso que, no que tange a decisão de primeiro grau, não se deveria fazer imputar a nulidade da sentença sob esse ângulo, mesmo porque a jurisprudência, inclusive do STJ, tem sido tranquila há muito tempo de que não padece de nulidade a sentença quando o juiz, atacando o mérito da causa, se convence pelo exame de uma das teses que pode resolver a controvérsia por um ângulo e deixa de examinar os demais. Isso dá rentabilidade ao trabalho do magistrado. E, na verdade, como se percebe, a profundidade do efeito devolutivo da apelação, já existente no sistema atual e mantida no novo Código, garante que o tribunal possa deliberar sobre questões que tenham sido omitidas pelo magistrado. De modo que sei também da preocupação acerca do não enfrentamento de todas as questões, e isso motiva dificuldades de manejo do especial e do extraordinário, mas isso deve ser resolvido de outra forma, para que o juiz não fique, na verdade, com uma preocupação permanente de ter que, numa peça extremamente trabalhosa, responder uma a uma essas indagações do debate realizado perante a sua unidade. E isso, sob o meu ponto de vista, se for mantido, vai fazer com que o magistrado, preocupado com a pecha de nulidade do seu ato decisório, acabe perdendo muito tempo na elaboração dessas peças, chamadas sentenças, e isso vai comprometer uma das promessas, tanto da Constituição como do novo Código, que é a razoável duração do processo, porque isso vai retardar a entrega de sentenças por conta desse, na minha opinião, desse detalhe que me parece um preciosismo. O Código também apresenta uma inovação, que é a sentença de rejeição liminar do pedido. Diz o seguinte: o juiz julgará liminarmente improcedente o pedido, ou seja, quando receber a petição inicial, que se fundamente em matéria exclusivamente de direito, independentemente da citação do réu, se 1. Contrariar súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça. 2. Contrariar acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos. 3. Contrariar entendimento firmado em incidente e resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. Parágrafo 1º. O juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido, se verificar desde logo a ocorrência de decadência ou da prescrição. Aqui há um foco de preocupação. Os juristas, desde logo, disseram: vamos propor a extinção da possibilidade jurídica do pedido como uma condição da ação. Animados com essa ideia, nós sugerimos, e foi acolhido pela comissão dos juristas, que houvesse um dispositivo que o juiz pudesse rejeitar liminarmente a pretensão, o pedido, quando manifestamente improcedente. O que significa isso? Não sei se tiveram conhecimento, mas em 2007, um rapaz que frequentou uma micareta no estado do Acre, ingressou com uma ação em face do município local, porque ele saiu zerado da micareta. Ele não conseguiu beijar ninguém na festa. E todos os seus amigos saíram da festa se vangloriando de que tinham pego 3, 4, e ele não conseguiu beijar ninguém. Certamente invocou o Código do Consumidor e a teoria objetiva para dizer que o município tinha que indenizá-lo por dano moral. O que aconteceu? O processo tramitou e, ao final, se disse aquilo que já sabia desde o início do aforamento da ação, ou seja, o seu pedido não tem chance de vingar em juízo agora ou no futuro. Esse é um caso de pedido manifestamente improcedente. O meu irmão, que assiste a palestra para minha honra, quando o juiz da 4ª Vara Civil da Comarca da Capital recebeu uma ação de dano moral, em que o sujeito foi a uma lanchonete de um grande supermercado, pediu uma coxinha de galinha, um sachê de maionese e um de ketchup. Só tinha ketchup, ele ficou profundamente magoado com o supermercado, porque não lhe ofereceu maionese para comer coxinha de galinha, e entrou com uma ação de dano moral em face do supermercado. O que se fazia na época? Se utilizava com um jeitinho brasileiro, 267/6, olha, isso é um pedido juridicamente impossível. Isso é mérito puro. Tanto que a possibilidade jurídica do pedido caiu como condição da ação. Agora, nós não temos nem o 267/6 e essa rejeição liminar do pedido caiu no Senado Federal. O que nós vamos fazer com o moço da micareta daqui para frente? Coisa julgada. O tema, obviamente, é de grande complexidade. Renderia, e esse não é o escopo da nossa manifestação, ampla divagação, amplo debate. Poderíamos aqui falar acerca de inúmeras questões que permeiam o Instituto da Coisa Julgada, mas parece intuitivo e evidente que, quando se fala em coisa julgada, se pensa em segurança jurídica e estabilidade. Aspectos positivos do projeto, sob o nosso ponto de vista. E aqui não cabe, obviamente,
como disse, ingressar na teoria de Lima, aperfeiçoada por Barbosa Moreira, aquela controvérsia com o professor Ovídio Batista, mas o Código não fala mais em eficácia, e fala, sim, em autoridade da coisa julgada, o que, na verdade, representa uma evolução do ponto de vista científico ao conceito da res judicata, quando diz lá no artigo 489, denomina-se coisa julgada material, a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito, não mais sujeita a recurso. Houve também um avanço em face da extinção da ação declaratória incidental, no que tange ao conceito, então, de coisa julgada, lá no artigo 490, quando se diz o seguinte: a sentença que julgar total ou parcialmente a lide tem força de lei nos limites dos pedidos e das questões prejudiciais expressamente decididas. Ou seja, há uma adequação desse conceito de formação de coisa julgada pelas questões prejudiciais expressamente decididas pelo julgador, sem a necessidade do manejo da declaratória incidental, ou seja, há aqui uma simetria também nessa conceituação. E disse hoje, aqui de manhã, o ministro Fux, que o objetivo do Código é exatamente fazer com que uma questão que tenha sido decidida em juízo garanta um nível de estabilidade que não possa ser discutido adiante. Ou seja, resolvida, por exemplo, a responsabilidade civil pela culpa, na forma da imprudência num acidente de trânsito, uma ação que resolvesse esse tema deveria garantir a estabilidade desse aspecto para futuras ações com novas causas de pedir, eventualmente não vinculadas naquela primeira demanda. Resolve o Código em relação a questões prejudiciais, mas não tem a preocupação técnica, data vênia, em resolver isso um pouquinho adiante. O Código mantém aquele dispositivo que os motivos, ainda que importantes para se alcançar o dispositivo, não produzem coisa julgada. Esse caso que eu acabei de referir, o autor ingressa com uma ação por acidente de trânsito pedindo danos materiais. Premissa indissociável para a conclusão de procedência do pedido é que tenha havido reconhecimento de responsabilidade do requerido. Essa sentença transita em julgado e, dali adiante, em face de problemas estéticos consolidados adiante, esse mesmo autor, em face do mesmo réu, ingressa com um novo pedido de indenização, agora reclamando dano estético e dano moral em decorrência do mesmo acidente. Os motivos, ainda que importantes para o dispositivo da decisão anterior, não produzem coisa julgada. Nós poderemos ter, então, para o mesmo acidente, em face do dispositivo do Código de Processo Civil, o reconhecimento de culpa no primeiro processo e a ausência de culpa, eventualmente, na segunda demanda proposta. E isso contraria toda a noção de estabilidade e de segurança jurídica que a coisa julgada, na verdade, nos sugere e nos diz, né, com grande efetividade no âmbito de todo o pensamento jurídico, da doutrina e da jurisprudência. O Código, na verdade, ele assimilou uma série de reivindicações da doutrina e de conclusões dos julgamentos dos tribunais e inseriu isso no projeto, inseriu isso no novo Código. Por exemplo, julgado do Superior Tribunal de Justiça, que é apenas exemplificativo, não constitui vontade legislativa retirar os efeitos da coisa julgada das premissas essenciais à matriz lógica mediante a qual se alcançou o comando normativo contido no dispositivo da sentença. O julgado precioso do Tribunal de Justiça de São Paulo abrange a questão última do raciocínio do juiz, a conclusão do seu silogismo, que constitui a premissa essencial objetiva, a base lógica necessária do dispositivo. Então, por que insistir em relação à sentença civil de que essa motivação, que tem elo indissociável com a conclusão, dentro do silogismo que é a sentença, por que retirar daquela argumentação do magistrado a estabilidade para que isso não seja passivo de nova discussão num processo futuro? O interessante é que, por pura opção legislativa, isso continuou mantido no âmbito do Código de Processo Civil. O mesmo tratamento não se dá à sentença penal condenatória. A sentença penal condenatória, transitada em julgado, ela é título executivo judicial, pendente apenas de liquidação, e que inviabiliza discutir em qualquer ação civil decorrente daquele ilícito penal reconhecido, culpa, dolo, relação de causalidade, tudo que foi estabelecido na sentença penal condenatória perdura e tem efeitos perenes no âmbito do processo civil. Mas para a ação civil, que enfrentou as mesmas questões jurídicas, os mesmos fatos e as mesmas provas, não se confere o mesmo status. Ou seja, se dá mais importância à prima do que à irmã, o que me parece
extremamente inaceitável, porque isso vai gerar no futuro, além de possíveis incongruências entre dois